Como aluno legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto a reunião extraordinária e peço para o secretário fazer a leitura do Santo Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 1 a 6. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: Sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Responderam-lhes Jesus: Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o Evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele que para quem eu não for ocasião da queda. Palavras da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem nossa reunião extraordinária de hoje. A leitura da ata da reunião será lida na próxima reunião, da ata anterior, quer dizer. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 5711, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial, que constituem um patrimônio artístico, cultural e histórico do município de Arcos. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões sobre o projeto que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio artístico, cultural e histórico do município de Arcos. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: o projeto visa atender à legislação, dando amparo para o tombamento de bens culturais de natureza imaterial e, considerando estas informações, entendemos que o projeto é legal e encaminhamos para discussão e apreciação com as seguintes emendas. Emenda modificativa, onde se lê artigo 1º fica constituído, leia-se artigo 1º fica instituído. Onde se lê artigo 3º e consistirá na inscrição em vão dos seguintes livros. Terceiro, livro de registro das formas e expressão, leia-se artigo 3º e consistirá na inscrição em um dos seguintes livros. Terceiro, livro de registro das formas de expressão. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011, assinado pelos membros das duas comissões. O projeto está em segunda discussão. Não havendo manifestação, coloco em segunda votação. Vereador José Precido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. A favor. Vereador Paulo Domingos. Pela aprovação. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 6111, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de concessão de uso de bens públicos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arcos e contém outras providências. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões sobre o projeto que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de concessão de uso de bens públicos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arcos e contém outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: o projeto visa atender à legislação, dando amparo para a celebração de contrato entre o município e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, visando melhoramentos e o fortalecimento do homem do campo em suas atividades rurícolas e na agricultura familiar. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2011, assinado pelos membros das duas comissões. Coloco em primeira discussão
Vereador José Precido. Que esse trator seja de exemplo e valorize muito o homem do campo, mantenha ele lá. Aconteceu a audiência pública aqui outro dia, são outras, eles reivindicaram outro trator para outra comunidade, e que até o prefeito prometeu que se esse der certo, que ele é outro que estaria também ajudando a comprar outro veículo. Isso aí, se for para beneficiar, fortalecer, para manter o homem do campo, dá uma ajuda para ele, que esses implementos sejam bem-vindos. É isso aí que eu queria dizer. Muito obrigado. Não havendo mais manifestação, coloco em primeira votação. Vereador José Precido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Favorável. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em primeira votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 6211, que dá destinação como área verde à gleba de terra que menciona e dá outras providências. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei que dá destinação como área verde à gleba de terra que menciona e dá outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer. O projeto visa atender à legislação e ao termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público, visando melhorias para o município de Arco que se fazem necessárias ao atendimento da população. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011, assinado pelos membros das comissões, com exceção da vereadora Maria Marlene, que se encontra ausente. O projeto está em primeira discussão. E não havendo manifestação, coloco em primeira votação. Vereador José Precido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em primeira votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 6311, que altera a afetação das áreas verdes que menciona e dá outras providências. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Conta sobre o projeto de lei número 63 de 2011, que altera a afetação das áreas verdes que menciona e dá outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer. O projeto visa atender à legislação e ao termo de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público, visando melhorias para o município de Arco que se fazem necessárias ao atendimento da população. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011, assinado por todos os membros das comissões, com exceção da vereadora Maria Marlene, ausente a esta reunião. Coloco o projeto em primeira discussão. E não havendo manifestação, coloco em primeira votação. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Paulo Domingos. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. A favor. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Zé Precido. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em primeira votação.
Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a desenvolver ações para a implantação do PMCMV, Programa Minha Casa Minha Vida. Autor, Executivo Municipal. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento, Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 51 de 2011, que autoriza o Executivo Municipal a desenvolver ações para implantar o programa Minha Casa Minha Vida. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: o projeto é legal, vindo a atender aos anseios da população arcoense que almeja uma moradia. Encaminhamos para discussão e aprovação. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011, assinado pelos membros das duas comissões, com exceção da vereadora Maria Marlene, que se encontra ausente. O projeto está em primeira discussão. Não havendo manifestação, coloco em primeira votação. Vereador José Precido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Pela aprovação. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em primeira votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei que dispõe sobre suplementações de dotações orçamentárias e dá outras providências. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Entendi. Eu vou colocar os projetos número 5911, que dispõe sobre suplementações e dotações orçamentárias e da outras providências. O projeto número 6011, que dispõe sobre suplementações de dotações orçamentárias e da outras providências. O projeto número 6411, que dispõe sobre suplementações de dotações orçamentárias e da outras providências. O projeto número 6511, que dispõe sobre alterações do quadro de pessoal e da outras providências. E o projeto número 6611, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. E o projeto número 6711, que dispõe sobre suplementações de dotações orçamentárias e da outras providências. Fazer a leitura do parecer de todos esses projetos. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento, Tomada de Contas sobre os projetos de leis números 59 de 2011, dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Número 60 de 2011, dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Número 64 de 2011, dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Número 65 de 2011, dispõe sobre alteração do quadro de pessoal e da outras providências. Número 66 de 2011, dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Número 67 de 2011, dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. As comissões, após analisar os respectivos projetos, resolveram emitir o seguinte parecer: os projetos são legais e necessárias as suplementações e criação do cargo ora pleiteado. Encaminhamos para discussão e aprovação. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011, assinado por todos os membros das comissões, com exceção da vereadora Maria Marlene, ausente a esta reunião. Os projetos todos estão em votação. Vereador José Precido. Favorável. Vereador Diocélio. Sou favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. A favor. Vereador Paulo Domingos. Favorável. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor.
Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. Todos os referidos projetos foram aprovados por 7 votos favoráveis e 0 contra em primeira votação. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião, ficando os senhores convocados para outra reunião após esta, para a segunda votação dos projetos. Como aluno legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto a segunda reunião extraordinária do dia. Peço ao secretário para fazer a leitura do parecer do Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá reencontrá-la. Palavras da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem nossa reunião de hoje. A leitura da ata da reunião anterior será lida na reunião próxima. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 6111, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de concessão de uso de bens públicos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arcos e contém outras providências. O parecer das comissões foi favorável, coloco em segunda discussão. Não havendo manifestação, coloco em segunda votação. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Pela aprovação. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 6211, que dá destinação como área verde à gleba de terra que menciona e dá outras providências. O parecer já foi favorável, coloco em segunda discussão. Não havendo manifestação, coloco em segunda votação. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Senhor presidente, no meu minuto é só lembrando que esse projeto já está quase 2 meses parado aqui na Câmara e estava esperando se necessitar com o Ministério Público. Então, esse parecer juntamente com o município. Então, por esse motivo, eu sou favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 6311, que altera a afetação das áreas verdes que menciona e dá outras providências. O parecer das comissões foi favorável, coloco em segunda discussão. Não havendo manifestação, coloco em segunda votação. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Pela aprovação. Vereador Paulo Domingos. Favor. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei que autoriza, projeto de lei número 51, que autoriza o Executivo Municipal a
desenvolver ações para a implantação do programa Minha Casa Minha Vida. Dispensado leitura, parecer favorável, coloco em segunda votação. Vereador José Precido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Favorável. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Eu vou colocar os projetos números 5911, 6011, 6411, 6511, 6611, 6711. Depois dos pareceres favoráveis, os projetos estão em segunda discussão. Algum vereador deseja manifestar sobre esses projetos? Vou colocar todos em votação. Todos os 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos. Vereador José Precido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Favorável com 6 projetos. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. Todos os projetos números 59, 60, 64, 65, 66, 67 foram aprovados por 7 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado a reunião.